Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Liderança na Prática. Eu sou o Sérgio Oias e eu falo sobre liderança. Bom, hoje eu vou falar sobre o tema: você sabe escrever? Será que é importante saber escrever? Lembrando que eu falo de liderança, então você, líder, você quer ser líder. Eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. Você precisa saber escrever. Ok? Então, assim, hoje aqui eu não vou ensinar a escrever, mas eu vou falar da importância de saber escrever. E dentro do meu tema macro, que é liderança. Veja, semana passada, durante uma das consultorias, uma das visitas que eu fiz, consultoria eu faço parte presencial, parte à distância, e aí eu conversando com a pessoa que eu estou treinando, falando, olha, precisa colocar um procedimento. E aí a pessoa vai e me prepara um procedimento, e a hora que eu fui ler, gente, não dava para entender. Eu não conseguia entender. E aí eu passei a dar uma orientação, porque imagina, você tem um procedimento redigido que depois ninguém entende. Se ninguém entende, não vai cumprir. Ah, Sérgio, mas hoje em dia a escrita está muito informal, né? Por causa de redes sociais, por causa de WhatsApp. Cuidado. A escrita está informal quando você está na informalidade. Então, quando você está ali nas redes sociais por lazer, por diversão, ok. Agora, quando você vai usar a escrita profissionalmente, precisa escrever direito, né? E, infelizmente, a gente vem já de algum tempo com uma crise na educação no país. Então, principalmente os mais jovens têm muita dificuldade de escrever. Falam que é uma beleza, mas na hora de escrever, é incrível a dificuldade de colocar no papel as ideias que acabaram de ser faladas. As frases foram ditas e na hora de escrever não sai. Veja, eu cansei de ver durante a minha vida profissional avisos em quadro mural, avisos em cartaz, em letreiros, dentro da empresa, né? Circular. Eu sou de uma época que soltava uma circular para todos os funcionários, para todos os departamentos. E aí depois vinha a pessoa falar assim, poxa, mas esse pessoal é muito burro. Eles não entendem. E aí eu sou obrigado a dizer que quem é burro é quem escreveu. Gente, a responsabilidade sobre o entendimento da escrita é de quem escreveu. Existe aí na internet há muitos anos rolando uma polêmica. Eu ainda não consegui achar a verdade da história. Mas eu uso a história em sala de aula, usei durante anos, e eu continuo usando como exemplo. Sabe, tem uma música do Tim Maia, não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou vivendo, e aquele adeus não pude dar. Desculpa aí essa tentativa de cantar, gente, mas foi só para vocês lembrarem da música. E aí talvez nesse momento você fale, se você não cantasse, talvez eu lembrava. Mas assim, essa é uma música que o Tim Maia cantava. E o autor é Edson Trindade. Isso. Ele é o autor da música. Pois bem, o Tim Maia, com a interpretação dele, deixa claro que é uma música romântica, que é uma música de amor,
A pessoa está falando de um amor perdido, né? Que ele fala, e eu gostava tanto de você. Pois bem, Edson Trindade escreveu essa música para homenagear uma filha de 12 anos que faleceu. E aí que vem a história que diz que ele ficou revoltado porque todo mundo achava que aquilo era música de amor, tocava em motel, e era uma música que ele fez uma homenagem para a filhinha dele que faleceu com 12 anos. Essa é a história que está na internet, tá? E se ela é verdadeira ou não, não vem ao caso, porque ela poderia ser verdadeira. E é um bom exemplo de alguém que escreve alguma coisa, mas as pessoas entendem outra coisa. E não dá para culpar as pessoas. Quem escreveu é o culpado. Então você, quando tem que escrever alguma coisa para uma equipe, para algum funcionário, tome cuidado, porque a responsabilidade do entendimento dele é sua. Bom, eu tenho uma dica para dar, né? Uma das coisas que você pode fazer para melhorar a sua redação é ler. Ler. Leia bons autores, leia pessoas que escrevem bem. Eu acho que eu aprendi a redigir mais ou menos, eu acho que eu escrevo mais ou menos, né? Já tenho participação de um livro publicado, inclusive, eu sou coautor de um livro. E eu aprendi a escrever lendo Machado de Assis, que é uma redação bem difícil, né? Quando a gente lê Machado de Assis, você tem que ter um dicionário do lado, porque ele usa palavras que a gente não entende, não conhece. Dos escritores mais atuais, eu diria para vocês que o Cortella, né? O Mário Cortella, é um bom exemplo. Então, quando você lê um livro do Cortella, você acaba percebendo que ele escreve de uma maneira muito fácil de você entender, né? Então, eu diria para você que é uma boa leitura, são os livros do Cortella. Mas está cheio de autores, de escritores, e tem livro de tudo quanto é tipo. Só cuidado com os escritores que usam a linguagem mais informal, porque esses vão te levar para o caminho, que é o caminho que eu estou dizendo para você não usar profissionalmente, que é a tal da informalidade, né? A fala, hoje em dia... Hoje eu estava aqui analisando um roteiro para gravar pré-atendimento, né? Para atendimento robotizado. Então eu estava aqui corrigindo umas frases, e aí a empresa pediu, olha, a gente gostaria que fosse uma fala jovem e informal. E sim, eu entendo isso. Porque para o objetivo que vai ser usado, é necessário uma fala informal. E desta maneira eu redigi, de uma maneira informal. Porém, tem muita gente que confunde escrever de maneira informal com escrever de maneira errada. Gente, primeira coisa, gramática. Não fica trocando S com C cedilha, né? E aí, nesse momento, eu vou contar uma piada para vocês, que se você já conhece, por favor, me perdoe. Se você não conhece, vai aumentar o seu repertório de piadas. O patrão grita lá da sala dele para a secretária: ô fulana, prepara aí um documento de transferência para eu assinar aqui. Prepara aí um documento, 60 mil reais. Prepara aí que eu já passo aí e assino. Dali a pouco a funcionária grita lá de novo, de volta, né? Patrão, 60 é com X ou com C cedilha? Aí o patrão: pô, mulher burra. Bom, faz 2 de 30.
nem ele sabia, né? Então, veja que se você assassina o português, tá cheio de gente que fala, né? Ofende, mas não assassina o português, né? Então, se você assassina a língua portuguesa, você perde a credibilidade das pessoas. Então, imagine que você vai fazer uma proposta comercial. Se você não souber um pouco de concordância, né, concordância verbal, utilização de substantivos, colocação de advérbios, um mínimo, né, para que seja entendida a sua proposta, olha o grande problema que isso pode trazer. Se você redige errado e a pessoa entende errado a sua proposta, duas coisas podem acontecer. Uma, ela entendeu errado, e depois ela vai bater o pé que você disse que era aquilo e você vai bater o pé dizendo que não disse. E ela vai exigir, porque da maneira que você mandou a proposta, dá para entender, dá para ter uma interpretação do jeito que ela quer. A segunda coisa que pode acontecer é que você não vai ter sucesso na sua proposta. Ela vai ser recusada porque alguém ou não entendeu ou entendeu errado. Estou conseguindo convencer você que você precisa saber escrever? Essa é uma condição sine qua non se você quer liderar. Conforme você cresce na carreira, você precisa ir aprimorando a sua maneira de se comunicar. O computador ajuda muito, o Word corrige um monte de coisa, mas interpretação de texto é uma coisa que precisa ser exercitada. Porque se você não consegue interpretar direito um texto que você lê, significa que você também vai ter dificuldade de se expressar na hora de redigir. Começa a ler, gente. Começa a melhorar isso. Tem um outro exercício que você deve fazer. Escreva uma história, como se você fosse um escritor. Uma história pequena. Pense numa história, ou alguma história que você já conheça, não precisa inventar, mas redija a história e dê para as pessoas lerem. E peça um feedback. Pergunte para as pessoas se elas entenderam o que você escreveu. Desta forma, você vai perceber se você está melhorando ou piorando a sua redação. Imagine, por exemplo, se alguém pede para você... Olha, uma das consultorias que eu faço hoje é de franqueabilidade. Eu fui contratado e estou fazendo um projeto de franquias para uma marca. Imagine se eu não souber redigir. Porque, tudo bem, vai passar por advogado, mas eu estou montando o contrato. Eu estou montando a circular de oferta de franquia. Eu estou montando todos os procedimentos, as normas da rede de franquia. Se eu não escrever isso direito, como que fica o entendimento depois? O escrever é tão importante e tão difícil que tem um outro tema que eu sou consultor, que é de atendimento ao cliente. E eu aprendi com um cliente antigo, meu cliente mais antigo, eu presto serviço para esse cliente há 20 anos. E há 20 anos ele me falou o seguinte: Sérgio, as pessoas que forem fazer a tratativa com os clientes, eu não quero que faça a tratativa por escrito. Eu quero que ligue para o cliente, converse com o cliente e resolva por telefone. Não deixe ninguém responder por escrito. E eu entendi o que ele quis dizer. E veja, ele disse isso há 20 anos e está valendo hoje. E eu aprendi e hoje eu ensino isso para os meus clientes. Não faça tratativa de atendimento por escrito. 2 problemas. Primeiro, você fica à mercê da interpretação de texto do cliente. Segundo,
você está produzindo uma prova contra você mesmo. Vou dar um exemplo muito simples. A pessoa reclamou alguma coisa da sua empresa, você vai lá e escreve para ela, manda um e-mail. Olha, peço desculpas pelo transtorno. Você pediu desculpa, assumiu a culpa. Ele já pega aquilo e leva no juizado de pequenas causas ou no PROCON e abre lá um processo contra você. Porque ao pedir desculpa, você assumiu a culpa. E está escrito, ficou uma prova. Mas a parte mais perigosa é você escrever alguma coisa e a pessoa interpretar de maneira errada. Aí vira um estresse. Desculpe. Olha só, tem empresa que está fazendo atendimento ao cliente em rede social. Fica aqui a dica, tá? Não faça isso. Rede social não é um lugar para você ficar lá debatendo, até porque ele está público. Aquela Instagram, Facebook, a conversa está pública. Ah, não, mas eu fui no privado, mas aí o cara pega a sua resposta e posta lá no público. Entendeu isso? Ah, como é que faz então na rede social? Bom, aí você contrata o Sérgio para ele dar uma consultoria. Brincadeira, gente. Coloque uma resposta padrão direcionando a pessoa para um canal interno de atendimento. E você atende as pessoas no canal interno. Não faça atendimento no canal público, porque uma coisa que você escreve que seja mal entendida viraliza. Imagina no Twitter. Rapidinho você vai ter ali milhares de comentários negativos. Você quebra uma empresa numa brincadeira dessa. Então, escrever é tão importante que, quando o assunto é atendimento ao cliente, eu proíbo as pessoas de responder por escrito, de atender por escrito. Se você encontrar em algum lugar aí, Reclame Aqui, Reclamão, PROCON, uma resposta para uma reclamação escrito assim, atendido por telefone, é cliente meu. Eu aprendi com esse meu cliente aí há 20 anos atrás e hoje eu indico para os meus clientes para só colocar essa frase, atendido por telefone. Pronto. É isso que você coloca. Porque significa que você já ligou, já tratou, já deixou o cliente satisfeito e agora você só colocou ali, só para finalizar, só para fechar, atendido por telefone. Estou dando esse exemplo para vocês verem como é importante saber escrever. É tão importante que eu estou dizendo que eu proíbo as pessoas de saírem escrevendo para fazer defesa, essas coisas. Quando você tem uma dificuldade de se comunicar com pessoas visuais, sabe aquela divisão de neurociência, neurolinguística, auditivo, visual e sinestésico? Então, a pessoa, quando é visual, você fala e ela não prestou atenção. Tem aquela brincadeira, né, que você fala assim, quer que desenha? É capaz da pessoa responder, quero, porque aí eu entendo melhor. Então, você veja que em algumas situações você será obrigado a escrever. Quando você estiver se dirigindo a uma pessoa que é extremamente visual. Então não adianta você ficar falando que ela não vai assimilar. Você vai ter que escrever, você vai ter que desenhar, você vai ter que fazer gráfico. Colorido de preferência. Que aí explode no cérebro da pessoa e aí ela entende. Então você viu que não é uma opção sua, líder, não escrever. Não é uma opção. Você terá que escrever. Você terá que passar orientações por escrito. Você precisa fazer um manual de procedimento, normas gerais de ação do seu departamento para deixar registrado. Esse é um documento importante, não interessa qual segmento você trabalha. O seu departamento, os procedimentos do seu departamento, as normas do seu departamento, elas precisam estar redigidas em um documento. E como que você vai fazer isso se você não sabe escrever? Ah, eu escrevo do meu jeito. Então, do teu jeito não trará o entendimento. É fácil? Não. Dá trabalho.
dá bastante trabalho. Se você tem dificuldade em redação, dá trabalho. Precisa ler bastante, precisa exercitar bastante. Mas olha só, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A maneira com que você se comunica escrevendo, ela inclusive está sendo avaliada pelos seus superiores. Quando você manda alguma coisa para um superior e manda por escrito, eu vou mandar um e-mail aqui. E aí você escreve a coisa errada, troca o S pelo Z, troca o X pelo CH, coloca lá uma palavra invertida que não dá para entender o que é, um conjunto de palavras onde a pessoa acaba não tendo entendimento. Então assim, primeiro ele vai dar risada de você, segundo, perdeu a confiança. Perdeu a confiança, você perdeu a promoção. Entendeu? Invista na melhoria da sua redação. Tá? Vale a pena, inclusive, buscar aí um curso rápido, algumas dicas de técnica de redação. Eu já dei esse curso no Senac durante um tempo, há muitos anos atrás. Técnica de redação. Vai atrás disso para te ajudar. De novo, dá trabalho. Mas eu gosto muito de lembrar o Rick Chester, que na fala dele, o Rick Chester é o cara do vídeo da água, né? A fala dele, quando ele diz o seguinte, que falaram para ele que não adianta, para que ele ficava lendo, estudando, se ele era um cara do morro, da periferia, ele era um vendedor de água na praia. E ele falava, mas eu estou me preparando para dar o meu pulo do gato, para dar o meu salto, para eu melhorar de vida. E aí diz que falavam para ele, né? Mas isso não é fácil não, cara. Você acha que vai ser fácil? Você vai ter muito problema. E aí a fala dele é a seguinte, mas não pode ser fácil. Se for fácil, qualquer um faz, e eu não sou qualquer um. Olha que legal isso, né? Se for fácil, qualquer um faz. Mas você não é qualquer um. Então, você tem que fazer porque é difícil. E vai ser o seu diferencial. Ok? Bom, gente, o tema hoje era rapidinho, era esse. Esse era um assunto que estava me preocupando porque eu não tinha falado sobre ele ainda. A gente já está aqui há mais de um ano postando conteúdo no Instagram, fazendo live, e esse tema eu não tinha falado. A importância de saber escrever. Então eu precisava chamar a atenção para esse tema. Ok? Bom, se você gostou, depois indica para alguém os nossos canais, continue seguindo a gente, e se você tiver alguma questão, alguma dúvida, depois vai lá nos comentários, coloque lá a sua dúvida, coloque o seu comentário que a gente responde, tá bom? Muito obrigado e boa noite.